Olá, bem-vindos de volta ao canal Márcia Mensagens. Vamos falar um pouquinho do livro de Esdras. Para isso nós vamos ver o contexto histórico e espiritual, em que contexto esse livro foi escrito, e vamos conhecer um pouco sobre Esdras. A abordagem do livro de Esdras ela pode ser explorada ainda mais profundamente como um modelo de transformação espiritual e nacional. O tema da abstinência, tanto no sentido físico quanto no espiritual, é central para entender como o povo de Israel reconstruiu sua identidade após o exílio babilônico. Em que contexto histórico e espiritual foi escrito o livro de Esdras? Após 70 anos de exílio, conforme profetizado por Jeremias, em Jeremias 29:10, o povo de Israel retornou à terra natal sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Está escrito em Esdras no capítulo 1, do 1 ao 4. Esse retorno marcou o início de uma nova fase na história de Israel, onde a nação foi desafiada a se purificar e a se separar das práticas que haviam levado ao exílio. O exílio foi um período de disciplina divina, onde Deus permitiu que seu povo fosse removido de sua terra como consequência da desobediência e da idolatria. Esse afastamento forçado ele pode ser visto como uma forma de abstinência imposta, onde o povo foi privado da terra, do templo e das práticas religiosas que definiram sua identidade espiritual. Quando os israelitas retornaram, eles precisaram enfrentar os resquícios das influências pagãs e das práticas sincréticas que eles haviam absorvido durante o exílio. Esdras era um escriba, sacerdote, e ele desempenhou um papel crucial nesse processo de purificação, liderando o povo em um retorno, não apenas físico, mas também espiritual. O ato de se abster das práticas pagãs, ele pode ser comparado a uma purificação necessária para restaurar a santidade. Nós lemos lá em Esdras no capítulo 9, versículo 1 e 2, é relatado que os líderes do povo, eles informaram a Esdras que os israelitas, incluindo até mesmo os sacerdotes e os levitas, eles haviam se misturado com os povos pagãos através de casamentos. E essa mistura era mais do que uma questão social, era uma questão espiritual que comprometia a pureza do povo de Deus. E Esdras ele reagiu com profundo desgosto e pesar, rasgando até mesmo as suas vestes e chorando diante de Deus. Está lá escrito em Esdras 9, de 3 a 5. Essa reação de Esdras demonstra a gravidade da situação e a necessidade urgente de arrependimento. A abstinência aqui toma a forma de uma renúncia voluntária aos casamentos mistos, que simbolizavam a rejeição das influências pagãs e a reafirmação da aliança exclusiva com Deus. E quais foram as ações de Esdras e qual foi o chamado ao arrependimento? Esdras ele conduziu o povo em um movimento de arrependimento coletivo, culminando em pacto de separar-se dos casamentos mistos, lá em Esdras 10:3. Essa ação drástica reflete uma abstinência que vai além do físico, alcançando o cerne das relações pessoais e sociais que influenciam a vida espiritual do povo. A decisão de separar-se dessas relações, conforme Esdras 10:11, é um exemplo de como a abstinência ela pode ser vista como uma forma de purificação ativa. Esdras ele convocou o povo a fazer a vontade de Deus e a se separar dos povos da terra. Aqui a abstinência não é apenas uma renúncia, não, mas é uma reorientação para Deus, uma purificação necessária para restaurar a comunhão com o Senhor. A restauração do templo, descrita lá em Esdras 3, capítulo 3, também ela é simbólica
da restauração da identidade do povo de Israel. O templo era o centro da vida religiosa e cultural de Israel, e sua reconstrução marcou um novo começo. No entanto, essa reconstrução ela só foi possível pois a purificação e a separação dos elementos que haviam corrompido o povo pudesse acontecer. A abstinência, portanto, estava intrinsecamente ligada à restauração da identidade de Israel como um povo escolhido de Deus. Esdras, lá no capítulo 6, versículos 19 a 22, ele descreve a celebração da Páscoa após a reconstrução do templo, onde o povo purificado de suas impurezas pôde celebrar a redenção e renovar sua aliança com Deus. Essa celebração ela simboliza a culminação de um processo de abstinência e purificação, onde o povo se absteve das influências externas para retornar à pureza da adoração de Deus. Então, pessoal, essa metáfora de abstinência no contexto de Esdras não é apenas uma retirada do que é impuro, mas uma reorientação ativa para que o que é santo e verdadeiro prevaleça. Lá em Esdras 10:11, Esdras exorta o povo: agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Esse chamado à separação, a abstinência das práticas que os corromperam, é um passo necessário para a cura espiritual e para o reavivamento da nação. Portanto, ao observarmos a trajetória descrita em Esdras, nós podemos ver a abstinência como um processo de purificação e renovação essencial para o restabelecimento de uma relação correta com Deus. Essa mensagem bíblica nos lembra da importância de avaliar nossas próprias vidas e nos afastarmos de tudo que nos afasta do nosso propósito maior, em busca de uma vida com maior alinhamento com os princípios divinos. A narrativa de Esdras oferece uma poderosa reflexão sobre a importância dessa abstinência espiritual e física para restaurar e renovar nossa fé. Ao se abster das práticas que corrompem sua relação com Deus, o povo de Israel, assim como nós, pode renovar sua identidade e restabelecer uma aliança com o Senhor. Então, essa história nos ensina que em nossa própria jornada espiritual, a abstinência pode ser necessária para nos afastarmos de influências que comprometem nossa fé. Assim como o povo de Israel, nós podemos ser chamados a renunciar a certos aspectos de nossas vidas que nos afastam de Deus, para que nós possamos purificar e nos reorientar para a vida que Ele deseja para nós. Essa abordagem de Esdras, com seu foco na pureza, na separação das influências corruptoras do mundo e na renovação da aliança com Deus, continua a ser uma lição valiosa para qualquer pessoa ou comunidade que busque uma vida de santidade e devoção. Então, ao ler o livro de Esdras, tenha em mente que Esdras estava lutando por uma purificação daquele povo, assim como hoje. As pessoas precisam se abster de certas coisas, as pessoas precisam se renovar, se purificar, se achegar a Deus, retornar ao que é santo, ao que é puro, ao que é honesto, ao que é límpido, para que possa ter uma relação boa com Deus, uma ligação próxima com Deus. Então é isso, pessoal. Sem mais, eu espero que tenha ajudado algumas pessoas e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.